Enquanto o meu outro canal lá tá travadinho, né? Eu tava lendo aqui o último capítulo de One Piece e eu tive a ideia de... Será que é interessante eu fazer um vídeo sobre ele? Porque, caramba, esse capítulo me deixou muito animado. Vocês não têm ideia. Então, eu não sei como é que funciona direito esses negócios de review. E a minha ideia desse canal aqui era meio que ter vídeos sobre todas as situações de One Piece. Sempre que alguém tiver alguma dúvida, conseguir achar aqui no canal. Falando sobre algum personagem específico, alguma situação, algum momento, alguma organização, uma ilha e coisas assim. Aqueles vídeos bem produzidos, que tem vários minutos de duração. Só que é muito tempo para fazer eles. Vocês já devem imaginar, né? De pesquisar, de editar, essas coisas assim. Então, esse vídeo aqui vai ser um pouquinho diferente. Vamos ver o que vocês acham aí sobre isso, né? Eu nunca fiz isso, não sei nem como é que é suposto eu falar numa review, alguma coisa assim, né? Então, vamos lá. Capítulo 1017. Então, quem não leu ainda vai ter spoilers desse capítulo pra cima também, né? Eventualmente esse vídeo vai estar um pouco obsoleto, porque essas coisas todas vão ser reveladas no futuro, mas, por enquanto, eu queria falar muito sobre ele, eu não tenho ninguém pra falar sobre ele, então vamos falar sobre ele. Uma coisa antes da gente entrar no vídeo mesmo, eu vou evitar de colocar imagens do capítulo no vídeo, porque eu não sei como é que eles lidam com essa situação. Com os capítulos antigos, eu sei que não tem muitos problemas, principalmente porque são lançados agora, essas coisas assim ainda estão na hype. Eu ainda não sei como é que funciona isso ainda, então eu vou evitar de colocar. Então vamos lá. Então aqui na capinha do capítulo 1017 tem o pedido de Kamisonaru, que pediu um chimpanzé fazendo um quebra-cabeça com o corpo do Bug, né? Beleza, legalzinho, mas não é uma historinha de capa, então vamos passar. Então nessa primeira página aqui, o que é interessante a gente ver é que muitas pessoas vão falar que o Queen usou o haki do rei na Otama. Mas eu acho que não é bem assim não. Poxa, a Otama é uma criança, né? Então, você é uma criança, aí vê um dinossauro maluco que começa a gritar com você. Você vai ficar meio assustado, né? Então é justificável essa pequena desmaiada que ela teve aí, né? Mas é legal que a Nami e o Usopp tá ali perto, pra ajudar ela, coitada. Próxima página. Aqui a gente tem uma situação que não tinham mostrado muito nos outros capítulos, né? Essa batalha do Jinbe com os Rusu, que tá sempre ficando de lado, o Oda não tá aproximando muito dessa situação, mas aqui nesse capítulo, a gente tem várias coisas sobre ela, né? Que é muito legal. Aqui a gente vê a compostura do Jinbe em batalha. Poxa, eles sabem que eles foram para essa batalha totalmente em desvantagem, de 30 mil, basicamente, para 5 mil soldados. Então, Jinbe já esperava que ele não iria conseguir uma luta um contra alguém forte, que vários outros inimigos iriam se juntar contra ele, né? E mesmo assim, você vê que ele está totalmente calmo nessa situação. Isso que é o interessante, é um personagem diferente na tripulação do Chapéu de Palha agora, né? A gente não consegue nem imaginar o que o Jinbe já viveu nessa vida, né? Já passou pelo barco do Barba Branca, já fez toda a situação lá na Ilha dos Tritões. Então, esse cara já viveu muito e ele sabe como agir em vários tipos de situações, né? Isso é muito legal de ver também. Rusu também percebe essa situação, né? E a gente tem uma pequena cenazinha ali do Frank tendo a mesma situação também. E na próxima página, tendo essa mesma linha de mostrar como é que tá o campo de batalha nesse momento atual, a gente tem esse embate ali do Inuarashi com o Jack. E aqui a gente também tem um pouco de como é que tá a motivação das tropas na batalha, né? A gente vê como é que o bando do Kaido tá lidando, situação que ocorreu em alguns capítulos atrás, né? Se vocês lembram, depois que o Queen começou a fazer merda lá no salão principal, vários dos membros do bando do Kaido mudaram de lado, né? Depois de ver aquela crueldade que o Queen fez com eles, que estava disposto a matar eles por nada, basicamente. Então a gente vê aí já o início da discórdia dentro do bando do Kaido. Você vê lá a Gifter do Gorila, Gifter da Mantis ali também, lutando contra os traidores que estavam no hall principal, não é? E agora, depois da gente ter essa pequena palhinha de como é que tá a situação das batalhas, né? De algumas delas, a gente não viu da Robin nem do Brook, por exemplo. A gente volta ao palco principal, onde a Tama já
se recuperou, né? Tá ali a Nami, o Usopp incentivando a Otama a fazer o grande discurso, né? Então a Otama basicamente consegue recuperar forças e falar o que ela devia falar e o que todo mundo estava esperando, que vai mudar bastante a situação dessa guerra. E ela finalmente consegue falar. Ou seja, todo mundo que comeu os odangos dela vão mudar de lado. Todos os gifters agora estão do lado dos chapéus de palha e dos samurais. Isso é muito bom para a situação dessa batalha, que principalmente depois dessas palhinhas que a gente teve, como é que tá a situação na batalha atual, a gente consegue perceber que todos eles já estavam meio cansados, já estavam com os corpos com bastante dano. Então, essa mudança de lados, de mais aliados, de tirar uma força inimiga e colocar do seu lado, não só eliminá-las, é realmente substancial e isso vai mudar muito como é que vai ser a batalha daqui pra frente. E durante esse discurso, essa reação de todos que estavam lá embaixo ao escutar essas palavras da Otama, e também toda a Onigashima, né? Porque ela falou meio que ali pela Bao Huan, né? Porque a gente ainda não sabe como é que é o poder dela exatamente, mas ela consegue transmitir as mensagens por toda a Onigashima. Ou talvez até fora dela, né? Não sabemos, né? Aí, durante essa situação, a gente tem algumas imagenzinhas ali do bando do LoL tentando reviver o Luffy depois de ter caído no mar. A gente tem ali o John Bart, tem o resto do bando do pirata do LoL, tudo tentando ajudar o Luffy. Temos também o Momonosuke e a Shinobu, que aparentemente estão bem depois de ter caído, né? Onde eles caíram, não faz a menor ideia. Parece que tem uma madeira atrás deles ali, mas não dá pra entender muito o que aconteceu, né? Se eles estão no navio do LoL também, ou se eles caíram em algum outro lugar que não seja oceano, né? Mas tá ali o coitado do Momonosuke chorando e falando sobre o Kinemon e a Kiko. Que infelizmente talvez não estejam entre nós mais, né? Só que talvez estejam, não sei. Então, todos os gifters que antes ainda não estavam do lado dos Chapéu de Palha, que ainda não estavam sendo aliados, agora, repentinamente, mudam de lado. Queen, é claro, ele não é burro, ou, quer dizer, ele é só um pouco burro, ele consegue perceber que alguma coisa que a Otama faz que provoca essa situação, né? E agora a gente vê todos os gifters que antes estavam dando problema pra todo mundo, agora lutando contra as próprias forças do Kaido. Então isso aí é uma virada sensacional, né? Quem do bando do Kaido esperaria uma coisa dessa, né? É claro que vários samurais ali, até o Inuarashi, também ficam sem entender o que está acontecendo, né? Afinal, do nada, as forças inimigas começam a se bater, sem motivo aparente, mas é uma grande ajuda para eles, né? E por sua vez, nem o Jack também entende o que está acontecendo. E essa visão das batalhas com os gifters batendo uns aos outros mostra também, mais uma vez, aquelas batalhas que a gente viu nesse mesmo capítulo. A gente passa pela batalha do Jack com o Inuarashi, a gente tem uma pequena apariçãozinha do Hamlet, né? Pra quem não sabe, o Oda falou em uma SBS que ele é o gifter mais favorito dele, então é interessante ver aparecendo aqui, porque esse gifter é bizarro, né? Então a gente volta um pouquinho na batalha do Russo contra o Jinbe. O Poker, aquele gifter de cobra, né? Também começa a lutar contra os outros. Eles, é claro, também não sabem o que está acontecendo. E basicamente, então, os gifters é aquela cavalaria que aparece no último segundo para ajudar os heróis. E é muito interessante isso. E essa situação não vai passar despercebida, principalmente pela CP0, né? E por causa dessa situação agora, o Onigashima tá um caos, basicamente. Porque literalmente tudo que eles esperavam não está acontecendo. Porque literalmente tudo tá saindo de controle. Todas as batalhas estão virando de pernas pro ar e ninguém sabe quem é aliado, quem é inimigo. Como eu já disse antes, o Queen já percebeu que a situação foi provocada pelaquela garotinha que apareceu lá no balcão lá em cima, né? E ele, obviamente, não vai ficar parado com isso e prepara lá um tiro com sua boca de dinossauro ciborgue pra acabar com ela, né? É claro que o nosso querido Sanji não vai deixar. E aqui a gente vê uma coisa interessante que já foi mencionada nos outros capítulos, é que o Queen conhece o Sanji basicamente como filho do Judge. Por que que isso é interessante nesse momento? Porque a gente já viu que o Queen é um ciborgue que tem muito interesse em armas biológicas, mexer com a ciência. Isso faz uma alusão que talvez o Queen já trabalhou com o Judge e talvez até o Vegapunk e o Caesar, talvez. Então, a gente já tinha essa prévia. E agora a gente tem a resposta. O Sanji aqui supõe que talvez ele tenha sido parte daquela equipe de pesquisa que alguma vez existiu no passado. E sim, o Queen confirma. Então, realmente, Queen e o Judge, talvez o Vegapunk e o Caesar, já trabalharam anteriormente numa equipe chamada Mads,
E isso meio que explica por que o Queen é tão esquisitão assim, que o seu corpo é um ciborgue, por que ele mexe tanto com vírus, esse tipo de coisa, né? E isso é bem interessante de aprender agora. Queen, então, talvez tenha um histórico muito mais complexo do que a ser apenas um pirata forte no bando do Kaido. Além disso também, a gente tem a confirmação que ele realmente é um ciborgue de cabo a rabo, que nem o Frank. Lá no início também o pessoal tava teorizando que ele ia lutar contra o Frank, né? Mas a gente vai ter uma luta dele, Queen, contra o Sanji. Acho que faz mais sentido, né? O Sanji era ali o terceiro mais forte do bando do Chapéu de Palha contra, basicamente, o terceiro mais forte do bando do Kaido. É engraçado que o pessoal do bando do Kaido também tem uma reação meio que de surpresa de ver a forma híbrida do Queen. Talvez é aquele tipo de coisa que ele não entra nessa forma, a não ser que a batalha esteja muito difícil ou demanda aquela situação, né? Talvez ele fica só na versão dinossauro dele ou na forma humana mesmo, e nem precisa entrar na híbrida, né? Porque na híbrida tem o positivos dos dois modelos, né? Então aqui na próxima página, né, a gente tem aqui basicamente um boost para vender merchan do Chopper, né? Bom, nessa parte aqui, a gente, em alguns capítulos atrás também, já tinha a situação que o Chopper já tinha usado a Rumble Ball de uma forma mais avançada do que antes ele tinha. E aqui a gente tem o motivo por que ela talvez é perigosa, né? Talvez muitos esperavam que ele ia ficar, sei lá, desacordado por muito tempo ou ia perder expectativa de vida, mas aparentemente até então eles só viram um bebê velho. Vocês sabem que isso vai vender muito. Mas enfim, além dessa situação aqui, que, né? A gente tem a situação que o Zoro vai voltar a lutar. Por que o Zoro vai estar voltando a lutar? Porque ele vai receber um remédio do grande Miyagi ali, né? Que ele vai ajudar o Zoro a se recuperar. Só que depois que o efeito passar, ele vai receber muita dor. Mas é aquela coisa, né? Em comparação a Thriller Bark, será que isso vai ser muita dor mesmo pro Zoro? Então, né? Enfim. Ah, e outra coisa que eu esqueci de falar nessa parte é que o Chopper meio que puxou um Guiatar do Luffy antes do time skip, né? Ficando pequenininho. Mas enfim, vamos continuar. Bom, agora aqui a gente vem pra reta final e uma das partes mais importantes desse capítulo. Não que esse capítulo já não tenha várias outras partes importantes, né? Porque, pô, talvez elas não sejam tão impactantes igual essa última revelação, mas também, se vocês param pra pensar, são muitas coisas importantes que a gente não sabia antes. Mas vamos lá. Aqui a gente volta na batalha do Jinbe contra o Rusu. E a primeira coisa que a gente começa a perceber de estranho aqui é que o Rusu começa a atacar o Jinbe com umas técnicas que a gente já viu antes. Pô, ele começa usando o Ragan, depois ele usa o Soro, Gankyaku. E se vocês lembram, e já perceberam lendo o capítulo inteiro, né? Essas técnicas foram usadas lá pela CP9, lá em Enies Lobby e Water 7. Então, por que o Rusu tá usando essas técnicas? Porque a gente nunca viu outro personagem usando essas técnicas tão frequentemente quanto os, entre aspas, funcionários do governo. A gente já viu o Kobe fazendo, por exemplo. Mas nunca a gente viu um pirata fazendo isso. Ainda mais um pirata do Kaido. A não ser que eu esteja esquecendo alguma coisa, mas enfim. E o Jinbe também nota isso, que ele percebe que o Rusu usou Tekai, e ele nota que esse é o Rokushiki usado pelos oficiais do governo, igual eu disse. E por causa que o Jinbe já conhece muito do mundo, já viajou por todo o mundo por ser, pô, ele é um Shichibukai, não é mesmo? Ele liga os pontos e lembra que já viu alguma vez um agente da CP9 escapando da prisão. E ele achava que aquela situação era meio esquisita, pô, porque um agente da CP9 que trabalha pro governo tava fugindo da prisão, né? Por que ele tinha sido preso? E é claro que o Rusu também fica surpreso por ele lembrar uma situação tão velha, né? É bom a gente lembrar também que no início dessa batalha, o Rusu menciona que ele já conhece o Jinbe de alguma situação antes. E nessa situação, o Rusu, ele começa a remanescer umas coisas bem fora de situação, porque ninguém perguntou isso pra ele, né? Mas ele começa a falar que essa situação dele ter sido preso, dele fugir, era bem difícil para ele, porque ele sentia um grande orgulho de ser um soldado com um futuro muito brilhante pela frente. E ele menciona que ele era um rival de um prodígio na época. Esse prodígio, Rob Uruchi, sim. O Jaguar que muitos amam da CP9, que agora tá na CP0. A batalha continua, Jinbe também não tem muitos problemas em lidar com os ataques dele, consegue desviar também bem tranquilo. Só que mesmo assim, o Jinbe ele reconhece que aqueles ataques que o Rusu tá diferindo na direção dele são diferentes do que ele já tinha visto antes. Mas o Jinbe manda a famosa
Tá bom, mas quem te perguntou pra ele? E Rusu, pra tentar explicar por que ele tá falando daquilo, ele menciona que o Jinbe agora tem muito a ver com essa situação dele. Porque agora, o Jinbe agora é um oficial membro do Chapéu de Palha. E por causa disso, ele tá agora ligado com essa história do Rusu. Uma história bem estranha, que 12 anos atrás, o motivo dele ter sido preso é porque ele falhou em proteger um navio do governo, que estava transportando uma Akuma no Mi. Qual era essa Akuma no Mi? A Gomu Gomu no Mi. Oh. Cara, eu não sei como vocês se sentiram, mas isso aqui foi muito do nada. Cara, quem diria que no capítulo 1017 a gente ia receber uma coisa que foi mencionada literalmente no primeiro capítulo. É insano pensar nisso. Mas então, você perceber a perspectiva do Rusu, é muito estranho você ver nos jornais que tem um pirata crescendo de nome. E esse pirata tem a Akuma no Mi que você falhou em proteger. Uma Akuma no Mi que te mandou na cadeia. Cara, minha cabeça tá explodindo. Agora a gente tem que aguardar pra ver o que vai dar essa situação, né? Quem era o Rusu, se era alguém que a gente conhece. Essa situação também ramifica para várias e várias coisas. Primeiro, por que o governo mundial estava transportando uma Akuma no Mi de tal forma de precisar de ter um membro de alguma CP para proteger ela? Porque com essa situação, o único motivo é que essa Akuma no Mi é alguma coisa importante. Ela provavelmente ou é um poder importante, uma Akuma no Mi muito forte, ou ela pertencia a alguém muito forte antes. Espera. Antes de vocês pularem para aquela teoria antiga que o Roger tinha a Gomu Gomu no Mi, calma aí. A gente, literalmente, pouco tempo atrás, agora no anime mais recente também, a gente viu o flashback do Oden. E em nenhum momento a gente viu que o Roger usava alguma Akuma no Mi. Então, eu acho, a não ser que o Oda tenha escondido bem propositalmente naquele flashback, eu acho um pouco difícil ser o Roger. Mas é uma possibilidade, com certeza. Além do Roger, quem mais poderia ser o dono dessa fruta? E por que também que o Shanks estaria atrás dela? A gente sabe que o Shanks tem os pezinhos e a mãozinha suada dele, porque afinal ele não tem a outra, né? A mãozinha suada nele em vários pontos desse mundo. Que ele é uma das pessoas mais influenciais desse mundo como Yonkou. Só que por que ele estaria tão interessado em pegar a Gomu Gomu no Mi? E também por que ela estaria no East Blue? Porque no primeiro capítulo ele menciona que estava na vila de Fushia, a cidade do Luffy, por 1 ano e pouco. Ou seja, esse navio de transporte tinha que estar por perto. Eu acho um pouco estranho esse navio estar em outro lugar e o Shanks ter ido lá pegar e voltado para a vila de Fushia. Essa situação ainda diz mais porque, poxa, o Roger foi morto no East. Só que o Roger não foi morto no East quando o Luffy ainda era criança. Foi muito tempo atrás. Então, não faz muito sentido essa ser a ligação. Se essa Akuma no Mi foi dele realmente, talvez ela se perdeu e foi parar em algum lugar e depois de muito tempo que o Reino Mundial achou ela. Só que eu acho um pouco provável, porque a gente já viu como é que foi a situação do Ace. Poxa, o Doflamingo tava lá, preparadinho para quando ele morrer, ele pegar a Akuma no Mi dele. Ou de qualquer outra pessoa que teria morrido com uma Akuma no Mi lá. Então é um pouco surreal o Roger ter uma Akuma no Mi e o governo mundial, no momento da sua execução, não ter preparado nada para, entre aspas, capturar a Akuma no Mi que retornaria ao mundo depois da morte de Roger. Então, por esse motivo, eu não acho que vai ser o Roger o dono dessa Akuma no Mi. Só que então, quem que seria o dono dessa Akuma no Mi originalmente? Seria o Joy Boy? Talvez, é uma possibilidade. Só que talvez não tenha muitas informações pra gente tirar essa conclusão, né? Talvez todos os Joy Boy tenham essa Akuma no Mi. Talvez não, porque a gente já viu que o Kaido achava que talvez poderia ser o Momonosuke. E a gente sabe que o Momonosuke não tem essa Akuma no Mi, não é? Porque, ele acabou de ver o Luffy com ela. E também, é claro que ele conhecia o Luffy de notícias anteriormente, né? Então, que leque que a gente abre sobre isso? Alguém do bando do Roger? Talvez. Mas pra mim, o que faz mais sentido, talvez essa Akuma no Mi tinha alguma coisa com o Rocks. Calma aí. Deixa eu explicar um pouquinho.
Tá, talvez seja um pouco insano pensar que, poxa, a gente não sabe nada do Rox. Mas se vocês param pra pensar, se a Akuma no Mi de alguém é tão importante assim pro governo mundial ter designado um barco e buscar escoltar essa mercadoria, né, essa Akuma no Mi, com alguém da CPI alguma coisa, essa Akuma no Mi tem que ser pertencida a alguém muito forte que usou ela anteriormente. E a única pessoa assim que faz algum sentido, talvez, é o Rox. Por quê? Olha as ligações. O Rox, a última coisa que a gente tem do Rox é que teve a batalha lá em God Valley e basicamente a ilha toda sumiu do mapa. A gente não sabe onde que essa ilha estava, a região que essa ilha estava. Essa ilha pode muito bem ser localizada no East Blue, certo? Ou bem perto do East Blue. Talvez no Calm Belt, perto do East Blue. Ou alguma coisa assim. E também, vocês já pararam para pensar por que os dragões celestiais, os Tenryubitos, estavam na cidade onde o Sabo, o Ace e o Ruffy moravam? Vocês já se perguntaram por que tinha um dragão celestial tão longe de Marejoa, de Shabond? O que esses caras estavam fazendo lá? E por que, né? E por causa disso o Sabo faleceu a primeira vez, né? Você já parou pra pensar por que eles estavam lá? E também por que o Dragon tava nesse lugar também? Vocês acham que ele tava lá só porque o Ruffy tava lá perto? Pô, a gente não viu nada que o Dragon se importa com alguma coisa com o Ruffy, né? Então, pra ele estar ali, também, além dos Tenryubitos, tem que ter algum motivo, certo? E essa situação aconteceu bem perto da situação do Shanks, certo? Então alguma coisa muito grande estava acontecendo naquela área do East Blue. Alguma coisa que valeria a pena o governo mundial tá lá, os Tenryubitos tá lá, o Dragon tá lá, o Shanks tá lá. Por que o Shanks estava 1 ano fazendo a Vila de Fuchsia a base dele? Então, é uma coisa a se pensar. Então é isso. Eu não faço a menor ideia de quanto tempo que esse vídeo durou. E desculpa se esse vídeo aqui não é tão parecido igual os outros que eu coloquei, né? E esse capítulo realmente me botou muito pra pensar. E como eu não tenho muitas pessoas pra compartilhar desse meu ânimo, eu resolvi fazer essa pequena review aqui. Eu sei que esse vídeo vai ficar um pouco irrelevante daqui a um tempo, mas eu achei legal fazer. Então me diz aí nos comentários o que vocês acharam. O que vocês acharam desse capítulo, mas também do vídeo. Ajuda muito saber o que vocês acharam, como é que foi minha review. Se acharam que eu fui bem na review, que é a primeira vez que eu fiz isso. Fiz nenhum script, nem nada. Só fui falando o que tava na minha cabeça. Talvez esse vídeo aí tenha perdido um pouco o sentido em alguns momentos, mas eu acho que eu consegui pegar tudo e passar minhas ideias aí. Então é isso. Se vocês quiserem alguma coisa assim, sei lá, fazer o review de todos os capítulos daqui pra frente, vocês me falam aí, certo? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí e até algum vídeo quando eu conseguir postar lá no outro canal, ou se eu vier postar outro vídeo aqui nesse canal antes, né? Então é isso. Até mais. Tenha um bom dia ou uma boa noite.